Ressurreição. Essa é a palavra de hoje. É essa energia que paira no ar. Ressurreição aqui na casa de oração, na casa das águas, em todo o calendário cristão. Domingo de ressurreição, o dia preparado para a gente renascer, renovar, reformar. Hoje, o amor venceu. De fato, o amor venceu e ele vive. Hoje, o mundo inteiro respira mais leve. Porque sim, o véu foi rasgado de uma vez por todas, a cruz está vazia. E hoje Cristo ressuscita. E ressuscita de um jeito bem particular, pelo menos pra gente que está aqui dentro da casa de oração. Ele ressuscita não apenas fora de nós, num calendário cristão. Ele ressuscita dentro da nossa consciência, dentro da tua consciência, dentro do meu corpo, do teu corpo, dentro da nossa história. E foi nesse domingo de Páscoa que algo muito forte aconteceu comigo, dentro e fora de mim. Algo que realmente marcou meu corpo, marcou minha história e está marcando a minha consciência. É curioso as coisas, curioso, né? Entre aspas, curioso as coisas acontecerem com tanta harmonia, com tanta sincronia, mas sim, elas acontecem à medida que a gente está consciente, à medida que a gente vai, que a gente está perceptível sobre todas as coisas. Ainda mais um dia de ressurreição, um dia em que Jesus tem a oportunidade de nos invadir, de entrar na nossa consciência, para aqueles que estão inconscientes ou para aqueles que estão ainda numa busca, mas hoje em especial, Jesus entra na nossa consciência. E não melhor que o dia de hoje, esse dia que marca a Páscoa, esse dia que faz parte assim de um calendário, mas se a gente tira dessa história de calendário e coloca para dentro da nossa história, tudo se encaixa. E a Páscoa para mim hoje, ela vai ter um quê, vai ter uma data muito, vai ficar com uma data muito especial para mim. A Páscoa, para vocês terem uma noção, pelo menos para mim, nunca foi uma data religiosa. Nunca foi só sobre uma data religiosa. Eu venho de uma família católica, transitei em outras religiões, mas Páscoa era Páscoa, né? E hoje teve um gosto assim diferente, especial, apesar de eu ter vivido um dia aparentemente comum com a minha família e tal. Mas eu tive uma passagem real de consciência. E como Jesus está tendo, na sua infinita bondade, esse ato de ressuscitar dentro da gente, não mais como só uma imagem, não só como um homem bíblico, eu pude sentir essa passagem real hoje dentro de mim, dentro da minha consciência. E eu pude também sentir que está sendo um momento muito oportuno eu estar vivendo tudo que eu estou vivendo nesses últimos dias. Porque sim, algo está morrendo dentro de mim com uma força e algo muito mais verdadeiro do que já era está nascendo. Só para vocês terem uma base, eu acordei muito cedo hoje, né? E aqui a gente está numa chácara e ela tem uma vista, um horizonte muito lindo mesmo. Assim, não tem nada na nossa frente. E logo que amanheceu, tava ainda meio noite, devia ser umas 5 e pouco, noitinha com o céu clareando e muito avermelhado.
eu vim aqui e falei, nossa, tá um bom momento para silenciar, tá um bom momento para conversar comigo mesma, tá um bom momento. E aí eu entrei em oração. E o meu modo de orar, ele é um pouco diferente. Eu saio dos pedidos assim, Deus, eu te peço isso, eu te peço aquilo. Eu entro num outro modo de compreender tudo o que está acontecendo e tentar visualizar e ao mesmo tempo agradecer por todos os aprendizados. E eu entrei nesse modo aí. Um modo para mim que eu considero muito particular, assim, que sai do comum. E aí fui navegando nisso e vou um pouco em voz alta, um pouco só sentindo, e aquela brisa e aquele sol nascendo. E aí eu percebi que eu tava com o coração, ele não tava aberto, ele tava escancarado. Ele tava escancarado para aquilo que tava emergindo, que tava nascendo junto com o sol, junto com aquele amanhecer, junto com a energia do dia de hoje. E aí eu fui falando e fui sentindo Deus mesmo. Deus muito, muito próximo de mim, muito íntimo, realmente. E como eu acabei de falar, eu não sou uma pessoa de pedir sobre todas as coisas, mas eu pedi, dentro toda aquela minha conversa interna, foram me apontados alguns caminhos, algumas coisas, e eu pedi, eu falei, então se for este o caminho, me dê uma prova viva. E aí eu falei, eu não quero algo mental, eu não quero algo simbólico, eu não quero ter que olhar as coisas e tentar traduzir, tentar confirmar se é ou não é. Eu quero uma prova viva, Deus, de algo real, de algo concreto. Se é para eu seguir essa linha que você está me dizendo, que está sendo dito aqui, eu quero algo concreto, eu quero uma resposta viva, foi esse termo que eu usei. E aí eu falei, eu quero uma resposta viva disso que você está me mostrando, para que isso faça sentido e para que eu, mesmo nesse silêncio todo desses dias, eu possa ter ouvidos para ver, ouvidos para ouvir, olhos para ver, mas que seja muito concreto, que seja uma prova viva mesmo. Bom, enfim, acordamos, o Thales acordou, aí até comentei com ele, falei, nossa, eu tava vendo o nascer do sol aqui, tô mexida, muitas coisas acontecendo e tal, e até comentei com ele, falei, olha, eu pedi uma prova viva para Deus sobre uma coisa, só que eu ainda não vou comentar com você, vou esperar essa prova viva vir. E ele falou, nossa, o que será que foi? Eu falei, quando for vir, né, essa minha prova desse caminho que eu tenho que tomar, eu te falo. Ele falou, ok, vou te respeitar. Aí passou algum tempo e tal, no meio da manhã, próximo do almoço, se eu não me engano, até após o almoço, não me recordo exatamente o horário, um amigo do Thales ligou pra ele, que é o sócio dele, e falou, cara, eu senti no meu coração de fazer um movimento com você, com você, com a Mariana. Vocês têm um tempo aí? Aí o Thales falou, claro. Aí o Thales foi me chamar e falou, o Bernardes quer falar com a gente. Eu falei, sobre o quê? Ele falou, eu não sei direito o que é, mas ele sentiu no coração de falar com a gente. Vamos lá ouvir. Eu já fiquei assim, eu falei, nossa, será que a prova viva já tá tão rápido assim? Uma coisa aconteceu com 6 da manhã, 10 da manhã, a coisa já tá operando. Mas enfim, aceitei e viemos aqui pro escritório e aí ele ligou o telefone e tal. E ele falou assim, eu tô com o meu sogro aqui e meu sogro é pastor e eu senti de colocar meu sogro na ligação e ele precisa falar algo pra você. E a gente, ok. E aí o sogro entrou na ligação e começou a falar coisas e tal, e falou coisas sobre o Thales, nunca se viram, e o sogro do Bernardes falou, olha, eu sinto uma estima por você, eu preciso te conhecer, enfim, foi falando algumas coisas, e no meio delas, ele falou assim, eu não conheço vocês pessoalmente, o Bernardes me falou que sentiu de fazer essa conexão, eram umas 10 da manhã, e cá estamos. E aí, eu um pouco antes estou me conectando aqui com vocês e tal, e eu senti
de escrever o nome de vocês no livro da vida. E aí eu falei, meu Deus, que grande isso, né? E eu, enfim, eu não fui aprofundar nisso, eu não fui saber mais. Ele só falou, eu senti de orar aqui para vocês, para que o nome de vocês estejam presentes e escritos no livro da vida. E assim foi. E aí ele foi falando, foi profetizando, foi falando. E aí, conforme as palavras iam entrando dentro de mim, eu fui, naquele instante, eu tive a certeza de que a minha Páscoa ia ser diferente de todas as Páscoas da minha vida. Que eu estava sob uma passagem de fato, que é o que significa Páscoa, que eu estava no renascimento, sim, e isso traduz esses últimos dias que eu passei várias coisas com a Júlia, enfim, vocês bem sabem, e comigo mesma, né, como mãe, como mulher. E aí eu falei, tá aí, eu tô vivendo uma prova viva após horas que eu pedi essa prova para Deus. E eu tive essa certeza mesmo que algo tinha sido selado e que a minha travessia estava apenas começando. O curioso é que depois eu fiz essa pergunta e fiz as ligações de ponto. Falei, nossa, bem numa Páscoa, né? Eu acabei de pedir para Deus algo que eu não peço, que seria uma prova viva. Eu nunca pedi isso na minha vida. Eu sempre recebo a informação e ou saio fazendo logo de cara e me atropelo, ou eu deixo pro lado e falo, isso aí é muita loucura, não vou fazer. Mas foi tão instantâneo e foi tão poderoso que o Cláudio, ele chama Cláudio, falou pra gente. E o que ele ancorou, que era o nome de vocês precisa estar escrito no livro da vida, fez tanto sentido que eu falei, sim, tudo que foi me dito de manhã, e eu pedi a prova viva para que, se for ter que fazer o que foi me pedido, eu preciso de uma prova, e a prova veio. Aquilo encaixou de um tanto que eu falei, eu tô ressurreta, eu tô nesse caminho de redenção, de ressurreição, e eu nasço hoje, nessa nova jornada, nessa nova travessia. E o que eu tô querendo trazer aqui para vocês não é sobre mim, é sobre o nosso nome, porque eu falo em meu nome, mas estou estendendo a vocês. O nosso nome está sendo escrito e foi escrito no livro da vida. A nossa casa de oração também foi escrita. Essa casa que eu venho sentindo já há algum tempo, que eu venho sonhando com ela, que eu venho construindo, a gente está construindo desde quarta-feira santa, e que ela já existia em vibração, ela está sendo reconhecida. E ela o lugar melhor para haver este reconhecimento é nesse livro da vida. Essa escritura no livro da vida, gente, ela fala mais sobre um registro no campo espiritual, nas escrituras sagradas da criação. É como se, através do pastor, através do Bernardes, através do Thales, que me chamou para estar ali, através desse meu amanhecer diferente de hoje, tudo isso encaixasse e dissesse para mim, e eu estou dizendo para vocês em alto e bom tom, a casa de oração dentro da casa das águas, movidas pela água de Micael, agora é real. E eu percebi que todo esse processo das águas de Micael, que vocês fizeram comigo na Nova Era e que eu estou fazendo faz 11 anos, vocês bem sabem, todo este processo de glórias, dores, sofrimentos, acertos e erros, controles e descontroles, eles estavam preparando a gente, me preparando. E eu vou estender isso para vocês, que vocês fazem parte disso. Estavam preparando a gente, preparando esse terreno, camada por camada, pra gente
dizer agora é real. A Casa das Águas está escrita no livro da vida. Meu nome está escrito no livro da vida. Minha voz está escrita no livro da vida. Então, cada frequência que a gente passa e passou até aqui, da verdade até a cura, foi limpando de fato, foi estabelecendo espaço, foi aumentando a vibração. Até que hoje, nesse momento muito oportuno, tudo isso pudesse acontecer. Então, gente, não é sobre a minha história, é sobre a nossa história. Porque o que foi dito, que eu pedi a prova, que muito em breve eu vou compartilhar com vocês, porque vocês vão fazer parte disso, fala sobre nós, fala sobre a gente construir, andar sobre essa frequência una que eu ancorei lá na Quarta Santa. Fala sobre a gente ter morrido, fala sobre a gente ser humilde o suficiente para lavarmos os pés uns dos outros na Quinta Santa. Fala para a gente ter se crucificado feito Ele, sofrido com Ele feito Ele, para nos tornarmos salvadores de nós mesmos na Sexta-feira Santa. Falou sobre o silêncio de ontem, que eu precisei de um silêncio. Não consegui ter energia para vir aqui e abrir aqui e falar, mas consegui escrever tudo que escrevi. Tomara que vocês tenham lido lá e feito aquele ritual que eu propus. A Andréia fez, me mandou a foto. E que tem falado e falou hoje, bem pela manhã, feito o amanhecer, que esse domingo pascal marca toda essa realidade, essa nova realidade que a gente tende a viver. A gente está vivendo uma passagem real de consciência. Vide todos os movimentos que estão eclodindo e que não são de agora, são uma construção. Eu estou há 11 anos falando de expansão da consciência. Outras pessoas estão há muito tempo falando disso. Então é uma construção, tá acontecendo uma passagem real que leva tempo e que a gente tem até a eternidade para consolidar isso. Mas grandes dias, tal como hoje, tem que ser marcados e tem que ser ditos e tem que ser registrados. Então eu estou deixando registrado hoje que os nossos nomes, como Casa de Oração e todo mundo que está aqui comigo, diretamente e indiretamente, os nossos nomes está escrito no livro da vida. E essa casa de oração está ancorada nesse campo espiritual. E cada dia mais a gente vai ter e ver e confirmar internamente, e ter confirmações externas de que as águas de Micael são sim essa tecnologia viva que tem preparado a gente para esse novo estado de ser. Tudo isso está acontecendo comigo, estou relatando a vocês, estou incluindo vocês nisso tudo. E que com certeza vai acontecer, se é que já não aconteceu também no dia de hoje com vocês. Então tudo isso está acontecendo nesse tempo e a gente não pode negar. E agora a gente segue com muito mais clareza, com muito mais entrega, com muito mais consciência. Então o que eu peço para vocês nesse dia pascal, nesse dia de passagem, que aparentemente está terminando por ser 8 horas da noite, que vocês se entreguem mais, que vocês tenham uma alta percepção sobre todas as coisas para vocês adquirirem clareza e que vocês fiquem na consciência. Porque a gente na consciência a gente consegue ter esse tipo de clareza e sofrer e passar por esses tipos de acontecimento. Confesso para vocês, é a minha primeira experiência nesse nível de que eu peço uma confirmação, uma prova viva, nunca antes pedida, e essa confirmação vem horas depois, nesse nível de que os nossos nomes, o meu do Thales, estavam sendo escritos no livro da vida, e a partir daí uma grande ancoragem estava estabelecida. A gente fala tanto aqui, né, que esse universo espiritual ele é infinitamente maior que o físico. Então, não há dúvidas que isso está acontecendo.
E não melhor do que ser um domingo de Páscoa para isso acontecer. Olha como é tudo muito harmônico, até curioso. Domingo, primeiro dia de semana, Páscoa, passagem, renascimento, confirmações. É um amanhecer, o sol tocando a terra ali com uma luz dourada e um vermelho. Eu até pensei, falei, eu vou voltar pro quarto para pegar meu celular para filmar, mas eu falei, não, eu preciso viver isso. Só os meus olhos poderão deixar isso gravado. Eu não preciso mostrar isso para ninguém. Não é sobre confirmações. Algo dentro de mim estava sendo aberto. Num momento muito de silêncio, de entrega, de oração. Eu pedi para Deus uma confirmação viva. Essa confirmação eu pedi com letras garrafais, assim, olha, eu não quero que passe pela minha mente. Eu não quero que atravesse meu corpo, meu campo, minha alma. Eu não quero. Eu quero uma confirmação viva. E ele, pouco tempo, prontamente respondeu. E essa comprovação viva veio de uma forma simples e muito poderosa. Porque os sócios do Thales, eles estão há pouco tempo sócios, mas eles têm uma sintonia muito grande, assim. Eles estão trabalhando de um jeito com muita confiança, cheios de, movidos com de caráter mesmo, cheios de princípios, assim. E eu não tenho tanta afinidade com o sócio do Thales, eu vi ele uma vez presencialmente. E Deus usou ele de uma forma tão simples, as palavras tão simples do sogro dele, mas tão de confirmação. Pensem comigo, pessoas estão chegando para mim, e eu vou repetir, não é sobre Mariana, é sobre nós. Estão chegando até mim, movidas por algo maior, trazendo ações exatas, espirituais. Eu só sei que o dia de hoje é o dia que o nosso nome está escrito no livro da vida. E eu compreendi que é o dia da minha passagem. E fica aqui o convite para todos vocês, para vocês se unirem a mim, para a gente passar juntos. Desculpa. Para a gente estar juntos nessa passagem. A minha casa física hoje, esse lugar que eu tô hoje, a minha casa, se tornou realmente um palco. Se tornou uma casa de oração. Essa é a essência de tudo que eu vivi hoje pela manhã. E a gente transbordar isso como casa de oração faz da gente não ser esse lugar delimitado por paredes ou por um campo sagrado, onde somente nesse lugar sagrado tem um alinhamento à fonte. Não. A gente está sendo essa consciência ambulante, essa casa ambulante, em que esse estado de presença está fazendo isso, manifestações de Deus vivo, pulsando em mim, me confirmando. E aí eu fico pensando assim, eu lá naquela cena pedindo e tal, e aí me é derramado informações, assim, um bálsamo de informações, coisas que pulsam muito em mim, e eu falo, Deus, me confirma. Que pequeno pedir uma confirmação. E aí Deus, na sua infinita bondade, ainda me manda uma prova viva. Mas que bom!
Que bom, porque eu fico mais firmada ainda. Eu fico mais alinhada à fonte. Eu fico mais presente e me faço mais manifesta tudo isso. Eu só sei, gente, que as águas de Micael, elas estão com a gente. Que cada frequência que passou, passa ou vai passar através de nós, fala de preparação o tempo todo. A verdade, ela vem e abre. O caminho guia. A vida pulsa. O amor sempre, sempre aquece. E a luz revela. E a abundância de fato transborda. A perfeição, ela alinha, como a gente foi alinhado. A essência lembra todo o tempo. A liberdade liberta. A paz ancora, a fé sustenta e a cura restaura. E sabe a grandíssima conclusão que eu tenho de tudo isso? Que as águas, gente, elas não são apenas vibrações. Elas são consciências líquidas que fica todo o tempo ativando a gente, ativando Deus na gente, ativando nossa memória divina, ativando. Hoje meu nome foi escrito nesse tal livro da vida. E hoje eu tive grandes certezas de quem eu sou, do que eu vim fazer. Que a Páscoa, gente, não seja apenas essa celebração externa, legal, bonita, e tudo faz sentido e tá tudo bem, mas que ela seja esse movimento interno nosso, esse morrer para renascer dentro de si. O velho não dá para ter espaço. Mas, Mari, é difícil demais. Não pode ser difícil. Tem que ser, a gente tem que tomar ações e fazer coisas muito conscientes e dar comandos mesmo. Olha, esse velho que eu carrego até hoje, que tá velho, tá envelhecido, ele precisa ir embora. Essas ilusões, esses medos que a gente tem, essas dúvidas que a gente tem, a gente precisa quebrar isso. E se for necessário a quebra ser com confirmação, peça. Eu fiz isso hoje. Para quê? Para que a gente passe de fase, de nível. Para que a gente viva, Val, Deia, Yara, Tati, para que a gente viva com a presença viva de Cristo, não blá blá blá, não como personagens, mas sim com a consciência dessa presença viva. Vocês compreendem isso? E que pode sim vir movida de um blá blá blá, mas que também pode ser num grandíssimo silêncio. Eu tenho uma plena certeza, não que eu não tivesse, mas agora eu tô no alto nível de certeza que a casa de oração tá muito amparada, muito ancorada, que as águas estão vivas, não são só garrafinhas de água chegando ambulantes, não, as águas
As águas, tô pondo até a mão aqui, as águas estão vivas. E toda a nossa obra está em curso, está acontecendo. E isso tem um nome, chama amor. É em nome da vida, é em nome da consciência. É a imagem e semelhança dele. E é assim, gente. Vocês gostem ou não, vocês compreendam ou não, vocês entendam ou não, vocês conseguem praticar ou pôr na vida, no cotidiano ou não. É assim. Por isso e por isso, minhas irmãs, que a gente está tendo a oportunidade única de colocar toda a força, toda a luz nesse momento. Fora de nós e dentro de nós. Fora de nós, os nossos movimentos, tudo que a gente move. E dentro de nós, os nossos movimentos internos. Fora de nós individualmente, com cada coisa que vocês fazem e que eu faço. Mas coletivamente. Porque sim, ele vive. E sim, ele está em tudo. E sim, a gente renasce. E não é renasce, não, eu renasço numa data, eu renasci por conta disso. Não, você renasce todos os dias. Quiçá todos os minutos, quiçá todos os segundos. Basta você estar consciente. Este domingo, gente, em especial, mas aí você pode falar, nossa Mari, para você todo dia é especial, ou um dia mais, um dia menos. Se não for assim, é o que então? Se a gente não ancorar e não trazer essa energia de que todo dia é o dia de, se amanhã eu não acordo e acordo num outro plano, então esse domingo de ressurreição, que a gente possa dar esse grito, é um grito de eternidade, para romper o silêncio. Nós precisamos se unir, romper o silêncio. Um silêncio que não une, de desunião, de quebras, de julgamentos, de falsa e uma linha hipócrita de que eu sou bom e eu sou do lado A e eu tenho Deus e eu sou aquilo, mas vira na esquina e derriça. É o tempo da gente dar esse grito. E não é um gritinho, e não é só por hoje, é um grito da eternidade. É o dia que a gente precisa encarar e ver que o impossível, ele se levanta em glória. É fato. E se vocês não estão vendo isso, eu sou a prova viva de que é fato isso. Mas vocês só não estão vendo que o impossível de vocês está se levantando em glória porque vocês estão distraídas, atarefadas, mundanas. Eu brinco com a Júlia que eu falo assim, você está rendida nos prazeres mundanos. Então façam de hoje esse renascimento. A Val até riu. Eu falo para ela, filha, você está completamente rendida aos prazeres mundanos. Chocolate. Agora ela com a dengue, ela tá com aversão a doce. A gente comprou um sorinho para ela e o soro tem mais, né? Tem um docicado e um salgado junto. Ela falou, mãe, isso é muito doce. Eu falei, glória a Deus. Então, gente, esse dia, voltando aqui, brincadeiras à parte, esse dia é quase que uma profetização do jeito que foi profetizado para mim. Esse dia, o nome de vocês está escrito no livro da vida.
E junto do nome está escrito assim, ó, é o dia em que o impossível se levanta em glória. É o dia que a promessa, ela já não está mais no papel, sabe? Ela está caminhando entre a gente. Ela está viva e vibrante entre a gente. Vocês estão aprofundando o que eu estou dizendo? Não é mais sobre aquelas promessas que a gente faz no começo do ano, aquela visualização. Não, gente. A gente passa a ser a promessa viva. A gente caminha entre as pessoas. A gente vive e vibra. Porque Ele caminha entre nós. Ele é vivo e vibrante. E a casa de oração, aqui dentro da Casa das Águas, nesse novo tempo de oração, é esse espaço de consciência. Então não é apenas um domingo de Páscoa, de ressurreição de Cristo. É um domingo, gente, onde a consciência está desperta, está expandida, onde a cura está se transformando em vida. E se a gente for fazer um paralelo, a água da cura está se transformando na água da vida. E Micael está se fazendo presente. Eu só sei que a pedra literalmente foi removida no mais alto simbolismo disso. Eu só sei que para mim é considerado, e eu gostaria de passar esse sentimento para vocês, eu só sei que o amor venceu. Eu só sei que ele vive, e pode parecer frasinha lá de música gospel, que eu adoro, né? Tem muitas músicas boas que falam, ele vive, aquele fervor. Não, eu sei. Porque se eu vivo, ele vive. Porque se eu não vivo, eu não sei quem é ele. Mas Mari, por que é que a gente tem que saber de tudo isso? Por que é que a gente tem que ter essa certeza? Porque, gente, a gente só leva as nossas experiências ao Pai, que é Deus Pai Todo-Poderoso, através de Cristo. É fato. E Deus quer que a gente experimente várias coisas, das mais gloriosas às mais horrendas, para a gente só ter esta certeza. Ele vive. Por isso que eu comecei desse jeito. O mundo inteiro respira mais leve. E não é o mundo inteiro de 8 bilhões de seres humanos. É o meu mundo inteiro. O meu véu foi rasgado. A minha cruz está vazia. O meu túmulo não contém mais nada. Porque eu, hoje, estou me fazendo Cristo ressurreta, renascida. Ah, mas a gente vem construindo isso na Nova Era das Águas, a gente bebeu da perfeição, a gente sentiu tudo isso, tá tudo isso muito impresso na gente, tá, mas nunca é demais. Porque eu não estou falando de fora, eu estou falando de dentro, eu estou falando de reafirmação diária. Eu estou falando de dentro da minha consciência, eu estou falando de dentro do meu corpo pulsando, eu estou falando dentro da minha história.
Eu tô falando de que a água da cura, gente, ela não parou ali naquele momento atrás. Ela tá vindo junto. E ela tá nos dando processos de evolução grandiosos, processos de transformação grandiosos. Que tenhamos olhos para ver, coração para sentir, para voltar a pulsar fé, com fé. Porque, gente, as nossas águas, elas estão se erguendo como fonte viva. Escrevam isso. E não é só sobre nós individualmente, é sobre nós coletivamente, porque nós, eu vou falar por mim, porque eu sei que ele vive, e eu fazendo esse reconhecimento, eu vivo nele. Vocês entendem isso? É uma simbiose, é harmônico, e não tem outro caminho. Ele é a referência. Não tem outro caminho. E o Brasil é um celeiro. Então, que a gente possa reconhecer. Mas, Mari, como esse reconhecimento ele é sentido, eu paro ali e aí você fala que precisa orar e peço, não peço, falo, não falo, ouço, não ouço. Não sei, joga tudo isso fora. Cada um tem uma experiência. Só reconhece. Dá só para parar e falar: Cristo, te reconheço. Tá, então reconheça que eu sou você. E aí você fala direto com o pai: Pai, eu tô aqui como filho. Eu te reconheço. E aí deixa a coisa fluir. Deixa a energia vir. E talvez não vai ser na primeira, vai ser na segunda, e talvez nunca seja. E talvez seja de pronto. Eu só sei que Cristo está vivo em nós. Invoquemos Cristo vivo, gente. E essa palavra, invocação. E que a gente possa juntos agora invocar esse Cristo vivo. Para a gente se fazer como Ele, se refazer como Ele, se curar como Ele, entender sobre todas as coisas como Ele entende. Porque, gente, pensem comigo, é quase que lógico, assim, eu tô vendo as coisas espirituais muito claras e muito lógicas, como eu nunca vi antes. Eu ainda tinha assim, eu vi um pouco as coisas longe, então o meu acesso era, eu vejo, eu trago informação, e aí eu falo, nossa, que viagem isso, um dia vai ser. Então, assim, e de um tempo pra cá eu tô vendo coisa assim, ó, ela tá aqui a ponto de eu pegar e fazer. Então que a gente veja com olhos dele, porque ele viu assim. Ele viu assim. Então a gente tá sendo treinados para ver como ele vê. Porque ele atravessou a dor tanto quanto a gente atravessa. E que dor!
Ele atravessou o abandono, porque mesmo os familiares, os irmãos dele, duvidaram que ele era o Messias. Mesmo Maria pediu lá para ele tornar a água vinho, era uma confirmação. Ele atravessou o silêncio, ele passou pela morte dolorosa, sanguinária praticamente. E ainda assim ele levantou em glória. Ele se fez homem, gente, só para que vocês entendam, eu sei que vocês entendem isso no âmago. Ele se fez homem, sim, para nos salvar, mas ele se fez homem para nós entendermos que nós podemos como ele pode. E que saísse daquela esfera de Deus ou deuses para que entrasse nessa esfera carnal mesmo. A gente se identificasse. Por isso que essa identificação, esse reconhecimento, ele precisa acontecer. Enfim, ficaria horas falando sobre isso. Eu estou muito revigorada de todos esses dias que eu passei. Energeticamente muito potente, muito crente, e quero derramar aqui com vocês essa invocação. Se quiserem e sentirem de fechar um pouco os olhos, eu vou invocar esse Cristo vivo. Invoquemos Cristo vivo. Você que atravessou toda a dor, todo o silêncio, atravessou a morte e levantou em glória. Você que venceu o tempo, o medo, o impossível. Vem hoje habitar nesse templo que sou eu. Meu coração está feito de fé. Está completamente feito. Toda a sua carne está feita de fé. Eu junto a você, Cristo meu, não permaneço nesse velho estado do sepulcro. Eu faço agora esse reconhecimento de que eu sou a sua morada, você é a minha, porque eu estou desperto em consciência. Eu escolho passar pela ressurreição, viver esse amor, viver essa ressurreição de fé, de tudo que estava adormecido em mim, ter essa coragem de ser verdadeiro. Derrama em nós essa frequência da vida nova. Deixa essa luz entrar. Invade cada molécula de água do meu corpo, do nosso corpo, para a gente celebrar esse novo batismo. Que a gente declare juntos: eu sou essa nova criação, eu sou esse ser ressurreto, eu sou parte viva dessa história toda, desse corpo de luz que um dia habitou e que está aqui e está operante e vigente e que é evolução. Eu sou esse Cristo vivo, eu vivo, eu sou esse Cristo vivo.
Eu sou essa água viva em movimento. Eu sou a vida com Ele. E logo que se eu sou a vida com Ele, o que eu peço, minhas irmãs, percebam tudo isso. Percebam. Percebam nas minhas palavras, percebam na energia, percebam ao desligar daqui. Percebam o que trouxe vocês até aqui. Percebam. 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 É isso. A gente encerra por aqui. Amanhã provavelmente eu vou fazer à noite ainda. E é isso, eu comunico vocês lá na comunidade. Beijos, obrigada. Bora perceber. Claro que aparentemente é uma data, um domingo, né? Mas é daqui para a eternidade, então percebam. Beijos, obrigada. E Ele vive. Até amanhã. Beijos, tchau. É isso. Beijos, obrigada e até amanhã.